Boa tarde, novamente. Eu, Vivian Pamela Viviane, na qualidade de mestre de cerimônia, dou início à solenidade de outorga do título de professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, à professora doutora Lux Felix Vidal. Para compor a mesa, inicialmente convidamos professora doutora Sandra Margarida Letrini, diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e representando neste ato o magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor doutor João Grandino Rodas. Professor doutor Wagner Gonçalves da Silva, chefe do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Professora doutora Dominique Tilken-Galois, docente do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Senhorita Kelly Cristina Soares da Silva, assistente acadêmica em exercício da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Neste momento, registramos e agradecemos a presença do professor emérito João Batista Borges Pereira e ex-diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Professora doutora Eunice Ribeiro Durão, professora emérita aqui da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Professor doutor José de Souza Martins, também professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. E o professor doutor Cetirano, também professor emérito e ex-diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Passamos a palavra à professora doutora Sandra Margarida Letrini, diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e representando neste ato o magnífico reitor da Universidade de São Paulo, o professor doutor João Grandino Rodas. Boa tarde a todos. Com imensa satisfação que em nome do reitor da Universidade de São Paulo, professor doutor João Grandino Rodas, dou início a esta cerimônia de outorga de título de professora emérita, a antropóloga Lux Felix Vidal, professora do Departamento de Antropologia. Gostaria de enfatizar e lembrar que o título de professor emérito é conferido aos docentes que se notabilizam no ensino e na pesquisa. O primeiro título foi conferido em 1964 ao professor doutor Fernando de Azevedo, da área de Sociologia. A professora doutora Lux Felix Vidal, entre todos os professores, eu coloco no feminino, mas todos os professores, é a 45ª docente reconhecida como merecedora desta outorga pela congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Limito-me, em minha apresentação, a cumprimentar a homenageada e a saudar o público presente, porque os demais membros que compõem esta mesa tratarão com propriedade da carreira e da produção da professora Lux Vidal, da sua importante contribuição ao ensino e pesquisa em nossa faculdade na área de antropologia, fazendo sua parte para manter o padrão de excelência que com muito orgulho ostentamos desde nossa fundação. E agora eu pediria aos professores eméritos, professor doutor João Batista Borges Pereira e a professora doutora Eunice Ribeiro Durão, dirigirem-se até a sala da diretoria, onde está a nossa homenageada, e acompanharem-na até aqui. Enquanto isso, nós temos
uns minutos para aguardar. Todos podem se levantar, que a professora Lux homenageada está chegando. Passamos a palavra à senhorita Kelly Cristina Soares da Silva, assistente técnica de direção para assuntos acadêmicos em exercício, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, que fará a leitura do termo oficial de outorga do título. Boa tarde a todos. Neste momento eu passo a leitura. Termo de concessão de título de professora emérita à professora Lux Boelix Vidal. A congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, em sessão de 3 de dezembro do ano de 2010, considerando os elevados méritos da docente e os relevantes serviços prestados pela professora doutora Lux Boelix Vidal, resolveu outorgar-lhe o título de professora emérita desta faculdade. Nesta data, em sessão solene, a ilustríssima senhora, professora doutora Sandra Margarida Nitrini, diretora desta faculdade, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 93 e parágrafo único do Estatuto da Universidade de São Paulo, e tendo em vista a deliberação acima mencionada, fará a entrega à homenageada do diploma alusivo ao título. Antes, porém, e após a leitura deste termo, a ilustríssima senhora, professora doutora Dominique Galois, docente do Departamento de Antropologia, saudará em nome da congregação a professora doutora Lux Boelix Vidal. E para constar, eu, Kelly Cristine Soares da Silva, assistente técnica de direção para assuntos acadêmicos em exercício, lavro o presente termo, que será assinado pelos presidentes da sessão, professora doutora Sandra Margarida Nitrini, pela homenageada e pelas demais autoridades que compõem a mesa de trabalhos. São Paulo, a 3 dias do mês de dezembro do ano de 2010. Obrigada. Passamos a palavra ao professor doutor Wagner Gonçalves da Silva, chefe do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Boa tarde. Boa tarde a todos, todas. Prezada senhora diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, professora Constância Nitrini, prezados senhores professores eméritos, senhora professora emérita, prezados membros da congregação, prezados professores e professoras, prezados funcionários e funcionárias, prezados colegas, amigos, amigas e familiares da professora Lux presentes. Em nome do Departamento de Antropologia
antropologia, gostaria de agradecer à congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo a concessão do título de professora emérita à professora Lourdes Vidal. Na condição de chefe desse departamento, mas também de ex-aluno dessa professora, condição que carrega muito orgulho, devo dizer que nos sentimos honrados não apenas por termos compartilhado a presença da professora Lourdes como docente dessa faculdade, mas também por podermos homenageá-la no dia de hoje, por esse título. Agradeço também à professora Silvia, que propôs essa homenagem, imediatamente acatada pelo Conselho Departamental. Bom, não compete a mim falar dos inúmeros méritos da professora Lourdes, tarefa que acertadamente solicitamos à professora Dominique Galois, uma de suas diletas ex-orientandas, e que hoje representa, junto com outros colegas do departamento, a continuidade de uma importante área de pesquisa, a etnologia ameríndia. O estudo dos povos indígenas brasileiros tem sido uma das mais antigas e sólidas linhas de pesquisa do nosso departamento, que graças a ela tem se projetado nacional e internacionalmente. Ao homenagear a professora Lourdes, homenageamos, portanto, a contribuição de uma geração de professores e pesquisadores que consolidaram, na segunda metade do século XX, o legado da geração pioneira de etnólogos que encontraram na universidade um lugar possível de exercício de sua prática teórica e crítica. E ajudar a entender as sociedades indígenas no período dos anos duros de educação, e mesmo até hoje, buscando o diálogo na diferença, não é pouca coisa. Ao contrário, é uma contribuição que reconhecemos importante pelo que realizou, mas também pelo que permitiu a outros realizar. Lourdes, que muito estudou rituais em sociedades indígenas, nos ensinou que o rito de passagem faz com que os indivíduos sejam literalmente transformados em outra coisa. Homens viram pássaros ao vestirem seus diademas de plumas, ou mulheres se tornam peixes com suas vestimentas aquáticas. Assim podem voar e nadar. Hoje, entretanto, vimos uma espécie de rito de passagem invertido. Lourdes foi conduzida pela mão para se transformar naquilo que sempre foi, uma professora emérita. Obrigado. Palavras de saudação da professora doutora Dominique Galois, docente do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Cara professora, diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, caro professor Wagner, chefe do Departamento de Antropologia, caros colegas, caros companheiros orientandos da professora Lourdes, caros alunos, caros funcionários e querida professora Lourdes. Gostaria, inicialmente, de agradecer aos colegas que concederam o privilégio de saudar a Lourdes Vidal, mestre, orientadora e amiga. Incumbência que me permitiu meditar sobre o percurso exemplar de dedicação conjunta à formação, à reflexão acadêmica e ao engajamento com os povos indígenas. E um exemplo de vida que continua movendo todos que foram seus orientadores. Registro que, no intuito de compartilhar esse privilégio com meus colegas orientandos de Portugal, a eles solicitei pequenas contribuições para compor essa saudação. Será uma maneira de trazer aqui, essa tarde, os que não puderam se fazer presentes. Alunos e orientandos de Lourdes Vidal estão hoje trabalhando em universidades e instituições indigenistas e educativas pelo país afora, assim como no exterior. É, portanto, um momento de grande responsabilidade e também de muitos pensamentos e emoções. Lourdes, que conheci quando era adolescente, no final dos anos 60, professora no Liceu Pasteur,
onde estudei por 2 anos. Lux nos ensinava muito mais do que o manejo da língua inglesa. Através dos belos textos de literatura que ela nos apresentava, nos falava das relações entre países, entre culturas, nos fazendo perceber as contradições em que vivíamos entre 2 mundos, um da escolarização à la francesa num país como o Brasil naquela época. Em 68, Lux daria uma guinada em sua vida, deixando para trás suas belas aulas de inglês e preparando sua dissertação de mestrado, defendida na USP, sob orientação do professor João Batista, um estudo de antropologia urbana sobre o Lycée Pasteur e o positivismo francês em São Paulo. Na época, nós, alunos do secundário, não sabíamos disso, pois a lembrança forte desse período para todos os alunos secundaristas de Lux foi a morte de Martine, sua filha primogênita, nossa colega na escola. Frei Carron, um padre dominicano que vinha no liceu nos falar dos índios, levou Lux para os Caiabochicrim, no sul do Pará. Eles estavam reduzidos, na época, a apenas 90 pessoas. Dessa experiência surgiu a tese de doutorado, Morte e Vida de uma Sociedade Indígena Brasileira. E assim se iniciou a longa e produtiva carreira de Lux na Universidade de São Paulo, onde ela inicia seu trabalho de professor em 69. Inicialmente, aulas na Marinha. Concluiu seu mestrado em 72 e seu doutorado um ano depois, em 1973, também sob orientação do professor João Batista Borges Pereira. Lux realimentava, assim, seu interesse pela antropologia que iniciara nos seus estudos de graduação no Sarah Lawrence College, no estado de Nova York, onde foi aluna de Evelyn Goldman, qual ela se lembra e menciona em algumas entrevistas. Na USP, além do professor João Batista, foi acolhida pela professora Tecla Arman ou Giaconda Mussolini. Havia também os professores Egon Schade, Rui Coelho, Assis Simon. Como relembra Maria Elisa Ladeira, orientanda de Lux, era a universidade perseguida, com Rui Coelho nos corredores dos barracões das ciências sociais, espantando os militares camuflados. Nos barracões havia, como Lux nunca deixa de comentar, estudantes dispostos, interessados, e como ela sempre afirma, havia seus estudantes fantásticos. Esses muitos alunos e orientandos que conseguiram levar, em paralelo, sua formação acadêmica e seu compromisso junto aos povos com os quais pesquisaram e trabalhavam. Sem dúvida, se eram estudantes fantásticos, capazes de conciliar academia e indigenismo, é porque, como nos lembra Yara Ferraz, sua mestre teve a capacidade de instigar entre os alunos um profundo respeito pela sociedade indígena, seus saberes, práticas sociais, ao mesmo tempo em que aprendiam a interagir com elas em defesa de seus direitos fundamentais. 2 movimentos que, como sempre nos mostra Lux, são necessariamente articulados, um enriquecendo o outro. Maria Elisa Ladeira também registra que nos barracões, se as aulas de sociologia estavam em alta, as de antropologia, vista como a ciência colonialista pelos alunos, estavam em baixa. Para reverter essa apreciação, Lux Vidal teve um papel fundamental. Seus alunos registram a coragem de Lux em propor pautas indigenistas para uma etnologia na época completamente ausente dos dilemas e desafios do movimento social descontente da época da ditadura. Pautas que não só cobravam ações efetivas em defesa dos direitos indígenas, como se voltavam para a reflexão sobre essas ações. Lux percebe a importância de engajar os alunos em espaços outros que as salas de aula.
Em 1975, a FUNAI cria novos departamentos e, entre eles, o de desenvolvimento comunitário, na época chefiado por Olímpio Serra, na gestão do general Ismar de Oliveira, general que sempre chamava a professora Lux Vidal para aconselhamento. Lux é chamada para indicar alunos para coordenar os famosos, famigerados, projetos comunitários em áreas indígenas problemáticas, especialmente, mas não só, no sul do Pará, onde ela desenvolvia seu trabalho junto à Ascaia Bochiqui. Um convênio assinado entre a USP, Projeto Rondon e FUNAI. Gilberto Azani e Maria Elisa vão para os Timbira e Ara Ferraz para os Gavião Parcateie. Rubem Tomás de Almeida para os Guarani Caiová, conturbado até hoje Mato Grosso do Sul. Como também lembra Maria Elisa, no mesmo momento, mas por outra via, João Pacheco de Oliveira vai para os Ticuna, Alcida Ramos e Ken Styler vão para os Yanomami, David Price para os Nambiquara. Essas experiências, após algumas décadas de desalento, retomavam rumos inicialmente desenhados pela antropologia no tempo glorioso em que era aplicada aos trabalhos do SPI, onde atuavam Darcy Ribeiro, Roberto Cardoso Oliveira. Voltava-se a discutir nos encontros como os Dampox o papel dos antropólogos, debates acalorados e muitas vezes equivocados eram travados entre os chamados acadêmicos e os chamados indigenistas. Uma separação que Lux nunca deixou seus alunos efetuar, incentivando sempre e conseguindo com sucesso que eles produzissem dissertações e teses capazes de renovar e ampliar o conhecimento antropológico sobre os povos com os quais eles trabalharam. Esse, sem dúvida, foi a experiência de um de seus primeiros orientandos, Rafael Bastos, etnomusicólogo, com uma tese pioneira sobre rituais xinguanos, defendido na USP. Rafael era indigenista na FUNAI, na época. Hoje é professor na Universidade de Santa Catarina. Várias dissertações, teses importantes de todo esse grupo de alunos pioneiros ainda são consultados hoje pelas novas gerações. Foi nesse contexto que reencontrei Lux quando voltei ao Brasil em 75, uma bolsa de especialização de um ano, no âmbito de um programa bilateral entre Brasil e Bélgica. Logo que a bolsa terminou, ela me incentivou a realizar um mestrado na USP e aqui estou até agora. Nos barracões tínhamos com ela aulas de etnologia, centradas sobretudo em estudos de organização social, que foram fundamentais para a minha e para a formação americanista de inúmeros dos seus sucessores. Araci Lopes da Silva, que se foi tão cedo, Silvia Caiubi Novaes, eram monitoras das primeiras aulas a que assisti, mas logo foram contratadas como professoras. Através de Lux, Silvia, Araci e também a professora Renate Verde, nós, alunos, tivemos contatos com trabalhos significativos e, sobretudo, encontros ao vivo com pesquisadores da Sociedade Geborone, entre eles David Maybury Lewis, que frequentava nossas reuniões. Lux também nos colocaram em contato com a professora Simone Dreyfus, que trabalhava sobre questões de organização social, o Dravitianato ameríndio, ao mesmo tempo em que enfrentava uma briga apoiada por Lux e por Sônia Lorenz com uma empresa francesa invadindo terras do Círio Sateré-Maué, no Amazonas. Esse tipo de articulação difícil, complexa, mas instigante, etnográfica e teoricamente, nos alimentou a todos.
Foi a época em que as organizações indigenistas foram criadas, muitas delas com participação ativa e determinante de Lux. Essas entidades eram povoadas por antropólogos, professores e alunos de universidades paulistas, USP, Unicamp, PUC. Depois, em outros estados, o mesmo movimento se reproduz a partir do engajamento de etnólogos acadêmicos trabalhando com povos indígenas. Cito aqui apenas as de São Paulo, como a Comissão ProIndy, ou seja, o trabalho indigenista. Mais recentemente, muito mais recentemente, o IEPEC, Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, do qual o Lux é sócia fundadora. Também o programa Povos Indígenas do CEDI, que depois cresce no âmbito do Instituto Socioambiental. Lá trabalhei 8 anos antes de ser professora da USP e também foi por incentivo de Lux. Fazia doutorado e ao mesmo tempo lia, ouvia e me envolvia com tudo que acontecia nas áreas indígenas do país. É assim que Lux potencializava nossa formação, nos impulsionando a um esforço de descentramento reiterado. Os interesses e contribuições de Lux à etnologia ameríndia são diversificados, sempre renovados e continuam sempre. Esse é o comentário de todos os seus colegas, alunos, comentário que sempre fazem questão de mencionar. Assim, nos anos 80, ampliando os conhecimentos a respeito dos povos indígenas do sul do Pará, Lux inicia algumas visitas em comunidades tupi-guarani, Paracanã, Surimi. Tínhamos, na época, um diálogo muito denso, pois eu já trabalhava com o povo tupi, mas no Amapá. Tanto nas aulas como nas sessões de orientações, Lux opera uma translação, um investimento comparativo, na época, entre jeito tupi. Orientava novos estudantes que iriam trabalhar com comunidades no sul do Pará. Regina Müller, que sai do Chavã para os tupi, depois será professora no Unicamp, vai trabalhar com os Assurimi do Guatinê. Ontem mais tarde vai também Fabiola André, hoje professora do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Lúcia Andrade, aluna da Arcim, vai aos Assurimi do Trocará. Antônio Carlos Magalhães segue para os Paracanã. Encantada com a riqueza cultural desses povos, Guarani, interessada em viabilizar uma renovada produção acadêmica sobre sociedades então muito mal conhecidas, Lux organiza o que ficou conhecido como Encontro Tupi, um seminário realizado na USP, em que mestrandos e doutorandos de várias instituições, ao lado de alguns pesquisadores mais maduros, viriam construir, ao longo de sucessivos encontros, prosseguidos nas reuniões da ABA e em outros fóruns, modos renovados de abordar sociedades tupi-guarani, centrando seu esforço analítico no estudo de cosmologia. Desses encontros saíram várias teses e muitos desdobramentos, entre eles o trabalho do antropólogo Eduardo Ribeiro de Castro, bem como o trabalho de Carlos Fausto, antes do Museu Nacional da UFRJ, junto aos Araueté e Paracanã, respectivamente. Lux não abandona seu interesse pelos grupos Caiapó, onde continua levando novos orientantes, entre eles Fabiola André, também Clarice Como, professora de antropologia em São Carlos, que continua até hoje a trabalhar junto ao Chicrinho do Bacajá. Importante lembrar que em praticamente todos esses casos, Lux levava literalmente seus alunos até o campo, dando-lhe assim uma fecunda iniciação no local. Não foi o meu caso, infelizmente, mas vale registrar um comentário muito revelador do fazer etnográfico que Lux nos orientava a desenvolver. Em 1992, conta Clarice Com, ao me ver titubeando ao tentar explicar aos índios os mecanismos de gravação de fitas, ela me disse: responda sempre a eles com a honestidade e o refinamento que espera das respostas que eles deem às suas perguntas. Ao mesmo tempo, como sempre, Lux iria dar um novo impulso na conexão entre a antropologia acadêmica e o processo de avaliação de políticas públicas. O que hoje nos parece absolutamente normal não era a época. Citando novamente Maria Elisa Ladeira. Quando o Banco Mundial precisou de um referendo antropológico para o convênio que firmava com a FUNAI, relativo ao que hoje chamamos de medidas compensatórias aos povos indígenas, que estavam na área de influência do programa Grande Carajás,
Lux foi inovador e consequente, exigindo do BIRT a participação de um número maior de antropólogos, como também abrindo a discussão para incluir mais comunidades na chamada área de influência.